a partir da aprovação do projeto de renda básica emergencial, que aconteceu ontem no Senado, ainda falta a sanção, quer dizer, o que deve ser feito agora pelo governo federal, enfim, quais as atitudes que vão ter que ser tomadas, quais as medidas econômicas. Só a gente sempre começa aqui lembrando que o número de casos, né? Então, até o momento, são 4.683 casos confirmados, 167 mortes, mas lembrando que o próprio ministro da Saúde já admitiu que existe uma subnotificação. Bom, então, obviamente que os casos são muito maiores. Começo pelo senhor, ministro. O senhor possa dizer para a gente a importância desse pontual, né, desse projeto de renda básica emergencial, como ele colabora para salvar vidas e também diminuir o tamanho do buraco na economia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Esse projeto é muito importante para garantir renda para as parcelas mais vulneráveis da população. Os trabalhadores autônomos, os trabalhadores informais, os trabalhadores com contrato intermitente, para as pessoas que precisam, já recebiam auxílio do governo ou estavam eventualmente na fila. Ele evita uma queda de demanda mais rápida, vai ter uma queda de demanda inevitável, mas ele evita que essa queda seja muito grande e preserva o poder de compra das pessoas que estão em situação mais difícil. Com esse poder de compra, elas podem continuar tendo acesso à alimentação, aos bens básicos, que vai contribuir não só para a saúde da economia, mas para a sua própria saúde. Tá certo. Guilherme, se puder responder a mesma questão. Eu acho que é um avanço, um fato muito positivo, quer dizer, a aprovação desse seguro de renda, né? Já que, como o próprio Nelson apontou, milhões de pessoas ficarão sem renda nesse período, são pessoas vulneráveis, pessoas que, se não tiverem renda, vão ser obrigadas a sair de casa, né? Para procurar um meio de sobrevivência no meio de uma epidemia, o que seria muito ruim também para a saúde pública. Mas eu acho que agora o grande desafio, Pedro, é como operacionalizar isso. Bom, em primeiro lugar, o presidente tem que sancionar, mas isso eu acho que vai ser rápido, há indicações, quer dizer, ele não vai querer ficar com ônus de atrasar mais do que ele já atrasou, porque essa proposta é uma proposta que veio do parlamento e não do governo, do Poder Executivo, né? Mas eu acho que tem um segundo passo aí, que é operacionalizar, ou seja, distribuir esse dinheiro. Para quem está no CadÚnico, já tem o cartão, fica muito mais fácil, você simplesmente transfere esse dinheiro para o cartão. Mas existem milhões de pessoas que são informais e não estão no cadastro único, que é aquele cadastro onde todo mundo que recebe algum tipo de benefício do governo está inscrito, né? Que vão ter que se inscrever. Então, tem todo um trabalho aí operacional de levar esse dinheiro para as pessoas, e isso precisa ser muito rápido, porque as pessoas estão já há alguns dias, talvez 10, 15 dias sem renda, e para a maioria das pessoas um período como esse sem renda pode significar o desamparo completo, né? Pois é, justamente, a gente fez aqui uma entrevista com o pessoal do Instituto Locomotiva, que fez uma pesquisa em parceria com a CUFA, chama-se Data Favela, e eles apontaram que isso, né, já há quase a pesquisa foi feita há mais de uma semana, quase 2. Eles apontaram que mais de 70% dos moradores de favelas tinham muita preocupação com relação ao coronavírus. 90% estavam preocupados. E a sinalização mais importante era de que eles não conseguiriam passar sequer uma semana sem dinheiro, sem trabalho, em função da paralisação. E aí eu já aproveito e estendo a pergunta ao ministro no seguinte sentido. A previsão é de que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil possam operacionalizar esses pagamentos, a proposta seria essa. Como é que o senhor vê a possibilidade de fazer essa operação de forma rápida, que não leve até um mês e com isso a gente tenha possibilidade de muitos problemas sociais? Olha, isso pode ser feito via os bancos públicos, via a Caixa, via o Banco do Brasil. Isso pode ser feito por outros, até pelos bancos comerciais, se houver uma mobilização para isso. Para isso, você precisa de planejamento, né? Nós temos sistemas de informação,
para que as pessoas que não estão no sistema ainda, no cadastro único, como o Guilherme colocou, elas possam se cadastrar rapidamente. Isso vai exigir o desenvolvimento desse registro rápido. É uma coisa que não é fácil, mas é possível ser feita em, digamos, em uma semana no máximo, né? Desde que haja mobilização para isso. Acho que está atrasado, a gente não tem que esperar o governo sancionar a lei para começar a trabalhar nisso. Idealmente, o governo já deveria estar trabalhando na construção desse sistema de acesso no momento que a crise estourou, para quando a lei tivesse sido aprovada, já pudesse colocar em vigor. Mas mesmo isso, como você mesmo colocou, se demorar uma semana, não ser otimista, é um prazo rápido para colocar isso em andamento. Essas pessoas já estão tendo necessidades agora, por isso é importante esse movimento que está tendo quase que espontâneo e voluntário, a CUFA é uma delas, de distribuir cesta básica. Tem que ter uma rede de abastecimento e ainda nem dinheiro, em produtos mesmo para as pessoas que estão com mais necessidade. E, exatamente, em paralelo à construção desse sistema. E outra coisa que o Guilherme colocou, para essas pessoas que não estão no sistema, elas vão ter que se registrar, se cadastrar. Tem que administrar isso para evitar aglomeração de pessoas, né? Tem que ser inteligente, entendeu? Não pode todo mundo para o mesmo lugar para fazer o cadastro. Como é que vai ser isso? Pode ser feito via internet, mas nem todo mundo tem acesso à internet. Então, essas coisas operacionais são cruciais agora. É preciso começar a trabalhar nisso e eu tenho certeza que tem muita gente capaz no Brasil de desenvolver o sistema para isso rapidamente. Certo. Eu queria só aproveitar, antes da gente avançar a discussão sobre o que ainda é necessário ser feito, eu acho que é possível dizer quanto tempo antes o governo deveria ter tomado esse tipo de medida, porque, quer dizer, segundo a gente conversou aqui com o ex-ministro da Ouro, e nessa entrevista foi dito que em 23 de janeiro já se sabia que a epidemia chegaria no Brasil. Quer dizer, existe uma demora muito grande, né? Eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque o governo deixa... a ausência do Estado, né, Guilherme? O governo, ele subestimou e continua subestimando os impactos dessa crise, né? Mesmo o Paulo Guedes, mais recentemente, vem com essa história de que não, daqui 3 meses... Bom, ele começou falando que com 5 bilhões ele derrotaria o coronavírus. O que qualquer um que fale isso hoje é considerado um absoluto lunático. Já na época devia ser considerado, que as pessoas às vezes têm uma paciência com o lunatismo que é assustador aqui no Brasil, né? Mas essa subestimação levou a problemas tanto na área da saúde quanto na área da economia. Na saúde, por exemplo, a gente já poderia ter providenciado a produção, compra de testes, né, para conseguir minimamente fazer o que Coreia e Japão fizeram, que como o pessoal tem falado, é ter uma lanterna para a gente saber de onde está vindo o inimigo. Hoje, a gente está totalmente no escuro, não tem teste nem para médico, né? Nem para quem trabalha diretamente com saúde. Então, nós estamos atrasados na questão da saúde, os governadores começaram a se mobilizar, o governo começou a se mobilizar tardiamente, e na economia também. Como a gente minimizou a epidemia, a gente achou que não ia chegar a esse ponto de ter que fazer isolamento social, etc. E chegou. O momento chegou, como chegaria, a gente já sabia desde janeiro que chegaria, e para isso seria importante, como o Nelson falou, começar a pensar nas medidas. Para os mais vulneráveis e para os informais, esse cadastramento, veja, Pedro, ele tem que ser não só rápido, como desburocratizado. Quer dizer, eu sou a favor de, nesse momento, você fazer uma simples conferência, usar o seu CPF, bater com um imposto de renda, só para ver se a fraude não é grosseira mesmo, e depois, obviamente, você pode fazer uma conferência mais a miúde e pegar as fraudes e punir o fraudador. Obviamente, se alguém fraudou, tem que punir o fraudador. Mas você não pode criar bloqueios burocráticos, que esse é meu medo também, além da dificuldade de operacionalizar, etc., a lentidão no governo. Tem muita gente boa no Estado, mas o governo trabalha contra, né? Tem essa questão da burocracia. Por fim, eu queria apontar que eu acho que essa lentidão também nos atrasa um conjunto de outras medidas que a gente tem que tomar. O Nelson apontou uma delas, vou ficar nessa para iniciar. Questão do planejamento. Num momento desse, de paralisia da produção, você tem que ter um plano de contingência, um planejamento para a produção, quais os setores essenciais que tem que continuar produzindo, em que condições eles vão continuar produzindo, como os trabalhadores desses setores vão chegar até o seu trabalho, como é que vai ser
transportar da produção desses setores para não causar desabastecimento. O Nelson falou, olha, tem que distribuir cesta básica. Sim, mas aí você precisa ter abastecimento para isso. Então, tudo isso faz parte de um planejamento que, infelizmente, o atraso do governo impediu e a gente tem que correr atrás do tempo perdido agora. Eu acho que é muito importante essa colocação. Você falou, inclusive, do Paulo Guedes. Eu acho interessante como mudou a postura dele. Hoje tem uma frase dele em um dos jornais: ninguém será deixado para trás. Quer dizer, uma mudança de... né? Só para você ter uma ideia, eu falei no início que o ministro da Saúde já admitiu a subnotificação, mas vamos além, né? Reportagem do Estadão de hoje aponta que há um aumento de 445% no número de hospitalizações com quadro de gripe severa, problemas respiratórios. A quantidade de Covid-19 que tem aí é incalculável, né? Mas, voltando à questão do planejamento, que eu acho que envolve tudo isso, e eu queria perguntar para o ex-ministro o seguinte: a gente viu uma rusga muito grande entre o governo e os governos estaduais, que eu acho que entra justamente nessa questão do planejamento. Por quê? Os governos estaduais começaram a tomar medidas de isolamento sem a coordenação do governo federal, mas não por um problema dos governos estaduais, me parece, sim porque o governo federal estava inoperante. Como é que o senhor vê essa questão e o quanto isso, né, prejudica justamente o planejamento estratégico ao qual o Guilherme se referia? Isso prejudica muito, porque essa crise é uma crise sem precedente. A gente nunca enfrentou uma crise econômico-social dessa natureza. Então, o governo tem que trabalhar com os governadores e prefeitos, não contra. A gente está perdendo muito tempo discutindo se é preciso fazer um isolamento maior ou menor. Todo mundo sabe que tem que fazer algum isolamento. Então, se você administrar de forma coordenada, até porque você tem uma firma que às vezes está em São Paulo, mas produz bens que vão ser mandados para Minas Gerais. Se as estratégias forem diferentes de isolamento, vai dar problema. Então, é preciso ter coordenação. Todos os países do mundo estão fazendo coordenação federal disso. A implementação é pelos prefeitos e governadores, que é quem está na ponta. Isso é uma típica crise em que a implementação das políticas é feita pelos governos regionais. Mas é importante ter critérios nacionais até para que eles sejam consistentes. E isso vai ajudar depois também a reativar a economia, porque a crise não vai ser igual em todos os lugares. Algumas cidades vão estar mais expostas, outras estão menos expostas. Brasília tem uma incidência muito maior do que o resto do Brasil. Então, mesmo na saída da crise, a saída vai ser em velocidade diferente. Por isso que é preciso de planejamento federal. Ficar colocando um contra o outro, a gente só perde tempo que a gente não tem hoje para perder. Guilherme, eu vou pedir para você continuar na tomada que você tinha colocado com relação ao planejamento estratégico, porque você falou da mobilidade, infraestrutura, quer dizer, aquilo que precisa trafegar, e me parece que o que o governo federal faz é não buscar esse tipo de solução, né? E a gente está vendo um agravamento do problema. Exatamente. Como o Nelson falou, eu acho que essa prática de disputa entre o governo federal, os governos municipais e os governos estaduais é profundamente prejudicial nesse momento. Por quê? Porque essa crise ela tem um tempo diferente do que as outras, né? Por exemplo, a crise climática, vamos pegar como exemplo, ela tem um tempo longo, quer dizer, quem não acredita em crise climática hoje vai sofrer as consequências desse negacionismo daqui 20 anos, daqui 10... Quer dizer, aos poucos vai sofrendo as consequências e vai ser cada vez pior. Essa crise não, se você nega hoje, daqui 2 meses, é o que aconteceu na Itália. Tem fila de morto na frente do hospital, tendo que ser carregado por caminhão do exército. Então, esse negacionismo prejudica muito. Eu acho que a coordenação vai ter que ser federal. Isso vale, inclusive, para a saúde. Por exemplo, qual o critério para você fazer a contabilização de casos de coronavírus, né? Quem está internado, o que se considera, cada estado tem o seu... Tem que ter uma normatização, quer dizer, tudo tem que ser normatizado federal, mas negociado e dialogado com estados e municípios, né? Porque, como o Nelson falou, são eles que estão implementando as políticas. Mais do que isso, eu acho que é fundamental a gente perceber uma coisa que muita gente não está entendendo, que essa crise não é uma crise de 3 meses, 2 meses, 4 meses. Quando o país for sair desse momento, esse momento mais de quarentena, de isolamento,
Ainda assim, nós vamos precisar cada vez mais do planejamento, da indução do Estado, da coordenação do Estado. Primeiro, porque você não sai tudo de uma vez, você tem que sair aos poucos, com teste, de maneira planejada, setor por setor. Isso exige um Estado coordenando as atividades. O governo federal, junto aos governos estaduais e municipais, coordenando as atividades. E vai exigir também uma série de investimentos públicos, tanto no campo da saúde pública, que vai continuar sendo demandada pelas novas ondas de coronavírus ou pelos resquícios do coronavírus, mas também, por exemplo, transferência de renda. A gente sabe que mesmo com esse seguro-renda, a renda vai cair, as famílias vão estar mais endividadas, as empresas vão estar mais endividadas. Então, o papel do Estado vai ser outro. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Vários economistas liberais que a gente vê nos jornais estão defendendo assim: 3 meses a gente gasta bastante, faz um seguro e depois a gente volta para a austeridade. Isso é um crime, porque isso é absolutamente não entender a natureza dessa crise e as consequências que ela vai trazer no futuro. Pois é. Eu queria que, na verdade, eu vou pedir para o ministro, se você puder comentar, dar continuidade a isso que o Guilherme falou, com relação a qual o caminho necessário na saída dessa crise. O que será preciso fazer? Pedro, você está me ouvindo? Porque eu tive uma dúvida aqui. Tá, ok. Bom, vamos lá. Na economia, porque é o que a gente entende, né? Saúde, a gente, como todos os outros não especialistas, somos observadores. Na economia, você precisa garantir renda para quem está mais desprotegido, que esse projeto de lei aprovado já garante. É preciso garantir a proteção ao emprego, porque os trabalhadores que estão no setor formal, as empresas estão tendo queda no nível de atividade, principalmente no setor de bares, restaurante, comércio também, micro e pequena empresa, são trabalhadores formais, né? Você precisa garantir emprego. Para fazer isso, vários países do mundo já adotaram medidas no qual o governo paga uma parte do salário e o governo pode financiar outra parte do salário. São duas coisas complementares. Você chega para a empresa e fala: não demite essa pessoa agora, ninguém vai demitir ninguém vai quebrar durante a crise. O governo pode pagar uma parte da folha, a parte restante da folha, a empresa toma um empréstimo com taxa de juros baixa ou preferencialmente zero. Já tem ideias nesse sentido que o PT apresentou ontem. O governo falou que vai fazer algo assim. Falou isso na sexta, mas nós já estamos na terça e nada foi feito. Então, aí é a questão da urgência. Talvez eles estejam redigindo a medida, mas é importante já ir montando esse processo. Então, isso te dá assistência de renda, faz você conseguir manter o emprego. Na saída dessa crise, em algum momento, vai precisar dessa coordenação, vai precisar ver o que vai sair antes, o que vai sair depois, qual é a velocidade, por região, por grande cidade. Nós somos um país continental, não vai ser da mesma forma em todos os lugares do Brasil, nem deve ser assim. E vai ser preciso também políticas para retomar a atividade. E aí são políticas não só de transferência de renda, mas de contratação, de emprego, de investimento, de mobilização produtiva. Por exemplo, tudo indica que, se você olhar para a China, eles estão saindo do isolamento, mas gradualmente. Ainda estão testando bastante gente, monitorando, reforçar os hospitais, algo assim vai precisar ser feito. Talvez um programa de emprego de última instância, em que você convoca as pessoas que estão desempregadas ou ociosas para ajudar nessa saída, para ajudar nessa administração do pós-confinamento. Dando continuidade aqui, Guilherme, essas medidas do pós, você vê, quer dizer, elas são medidas que não têm absolutamente nada a ver com a raiz do que o Paulo Guedes acredita, né? Do que ele vem defendendo todo o período em que está no governo. O que você acha que precisa ser feito e como é que você acha que o governo vai lidar com isso? Sei que não dá para fazer futurologia, mas... Pedro, eu queria assinar embaixo a questão do Nelson. Primeira coisa, obviamente, nesse momento, é preservar renda dos vulneráveis, e isso o seguro ajuda. Talvez não seja o ideal seria um salário mínimo, nós insistimos para que fosse um salário mínimo, né? Mas infelizmente passou R$600, mas renda, emprego e empresas. Quer dizer, preservar as empresas, não deixar elas quebrarem, principalmente as pequenas, micro, médias empresas, para preservar emprego, e aí o Nelson ajudou a elaborar, todos nós trabalhamos, a Tereza, nessa proposta do PT
de o governo participar da folha de salários e, complementarmente, também oferecer crédito. E veja, é diferente do que foi anunciado pelo Banco Central. O que foi anunciado pelo Banco Central de crédito foi um projeto que a Febraban levou para o Banco Central, certo? Com o interesse de preservar os seus principais clientes, seus maiores clientes. Então, por exemplo, só para você pensar, empresa que fatura menos que 360 mil não está incluída, né? O que é um problema, porque tem milhares de empresas, milhões de empresas nessa situação que encontra dificuldade. E as empresas já estão admitindo que estão com dificuldade em conseguir crédito nos bancos. O crédito está muito caro, por mais que o Banco Central tenha liberado o compulsório. Não que o Banco Central não esteja errado, todas essas medidas estão na direção certa, mas aí o Nelson pode falar mais. As medidas têm que ser mais ousadas, têm que atingir um conjunto maior de empresas, né? Até para financiar não só a folha, como o capital de giro, né? Os governos têm que adiar a cobrança de impostos. Vou salientar aqui a questão do IPTU. Eu acho que o governo federal deveria apoiar as prefeituras, principalmente das grandes cidades, em fazer um alongamento da cobrança do IPTU, certo? Mas, tirando tudo isso que é imediato, o pós-crise vai exigir algumas coisas. Essa coordenação, esse planejamento, a saída, ou seja, o Estado como planejador e coordenador da atividade econômica, isso vai ser fundamental. Já estamos vendo isso na China. A China vai servir como exemplo para muitos países de como sair, principalmente se eles tiverem sucesso nessa tentativa, e aparentemente estão tendo, né, nessa tentativa de saída do isolamento. Segunda coisa que eu acho que é fundamental ter claro é que a gente vai ter que mudar as nossas regras fiscais. Essa proposta de mudança agora que está sendo discutida no Congresso, é assim, você flexibiliza na emergência e depois aperta de novo e faz austeridade no logo pós-emergência sanitária. Isso é uma insanidade, é como lá na Primeira Guerra Mundial voltar para o padrão ouro depois que o padrão ouro acabou, certo? E, por fim, eu acho que é importante a gente ter clareza de uma coisa. Obviamente, vai aumentar a dívida, vai aumentar o déficit, e a gente vai ter que estabilizar isso no longo prazo, né? E, para isso, e também outra coisa que vai aumentar é a desigualdade, porque, obviamente, o rico pode se proteger mais que o pobre num momento como esse. Então, a gente tem que pensar numa reforma tributária que ajude, por um lado, a estabilizar as finanças públicas no longo prazo, mas, em segundo lugar, que ajude a combater a concentração de renda e riqueza que vai se aprofundar. Já é horrível no Brasil e vai se aprofundar agora com essa crise. Então, acho que essas medidas são importantes para o pós-crise. A gente está conversando aqui, sempre tocando no ponto presente e no que deve ser feito no futuro, né? Então, seguindo nessa linha, ministro, o Guilherme pediu até que você comentasse sobre a questão da política de crédito, que precisa ser mais ousada. Eu queria ouvir isso do senhor também. Bom, vamos lá. O Banco Central já atuou, como sempre atua. O Banco Central é o banco dos bancos. Então, quando vem uma crise como essa, ele imediatamente atua liberando compulsório, liberando critérios de bancos, de critério que a gente chama de requerimento de capital, critérios para concessão de empréstimo, basicamente flexibilizando as condições para que os bancos possam suportar o choque e, se quiserem, emprestarem mais, né? Isso está correto, é feito em todo lugar do mundo, foi feito aqui também. A questão é, será que os bancos vão emprestar mais? Não vão. O que a gente está vendo agora é que os bancos, na verdade, se retraíram nessa crise, estão aumentando o custo, aumentando o spread, o que é normal. O banco opera com uma lógica privada, não tem que se esperar que os bancos operem com uma lógica pública. Quem tem que operar com a lógica pública é o governo. Então, além do que já foi feito pelo Banco Central para o sistema financeiro, é preciso fazer alguma coisa para o sistema não financeiro. É preciso dar crédito já, rápido, para capital de giro, para folha de pagamento, para sustentar as empresas em mais dificuldade nessa crise que a gente espera que seja temporária. Outros países do mundo também estão fazendo isso, com a atuação direta do seu Banco Central. Funciona mais ou menos assim. Eu chego para as empresas e falo, olha, você pode ir lá no banco, tomar um empréstimo para pagar sua folha, seu capital de giro, uma taxa muito baixa. Ou taxa zero, ou taxa de 3,75, como é hoje no Brasil. Esse banco concede o empréstimo, depois ele vende esse empréstimo para o Banco Central. O Banco Central vai carregar esse empréstimo enquanto for necessário. É isso que o Federal Reserve está fazendo nos Estados Unidos. Não tem nada de radical do ponto de vista dessa crise. Outros países já estão fazendo isso. Aqui no Brasil, o Banco Central disse que vai fazer isso. Ele anunciou que vai fazer isso na sexta-feira. Nós propusemos isso na quarta ou terça-feira, não importa. Mas até agora não saiu a medida. Isso também leva algum tempo. E aí você tem que inverter a lógica. Em vez de você disponibilizar dinheiro
para os bancos e esperar que os bancos emprestem, você tem que chegar para as empresas e falar, pode no sistema bancário tomar esse empréstimo aqui, empréstimo padronizado para financiar folha e capital de giro, e o Banco Central vai garantir a recompra desse empréstimo. Se um banco eventualmente não quiser, o banco público vai fazer. Se o seu banco A, B ou C não quiser fazer isso, pode ir na Caixa Econômica que a Caixa faz. Porque depois o empréstimo vai ser passado para o Banco Central. É isso que tem que ser feito mais rapidamente para o setor produtivo, para o setor mais formalizado, que já está sentindo o impacto dessa crise. Tá certo. Eu gostaria que a gente só voltasse um pouco na renda emergencial, não nela especificamente, mas veja, estou com o deputado Enio Verri ontem, e ele explicou para a gente como é que vai funcionar e tal, e aí eram cerca de 30 milhões de pessoas que seriam beneficiadas, né, com R$600 por pessoa da família, ou melhor, por adulto da família, ou 1.200 quando trata-se de uma mãe solteira. Aí, quando passou pelo Senado, aumentou um pouco o número de pessoas, mas ainda falta uma parcela muito grande, né? Então, claro, a gente falou aqui agora do crédito para empresas, que é algo fundamental, só que ainda falta gente nessa conta. E o que pode ser feito? Como é que vocês veem essa questão? Começando pelo Guilherme. Olha, essa é uma boa questão, Pedro. A dificuldade numa crise como essa é que todo mundo perde, né? Quer dizer, tirando alguns casos muito específicos, alguns setores que são mais demandados, o resto todo mundo perde alguma coisa. E no caso dos trabalhadores isso é mais claro, né? Então tem que ter um esforço muito grande de atingir, como a gente já disse, os informais. Por exemplo, vamos pegar trabalhadores de aplicativo. Eles não são às vezes nem MEI, nem formais, eles estão em um mínimo. Então, também é possível fazer parcerias com os aplicativos para pegar os dados dessas pessoas, ver o que é possível fazer, inserir esses dados num sistema de garantia de renda, né? E, para além dos informais, eu acho que a gente tem que também olhar o trabalhador formalizado, que vai ter o seu emprego ameaçado e o seu salário ameaçado. O que o governo tem proposto? Olha, pode cortar jornada e cortar salário, né? Até o limite de um salário mínimo. Aí o cara que ganha lá 2.000 vai passar a ganhar 1.000, né? Só que isso é muito ruim para ele, né? Para a família dele e para a economia nesse momento. Então, o governo também tem que entrar com essa complementação salarial. Quer dizer, você precisa fazer um grande esforço de encontrar todo mundo que está, digamos assim, com uma renda mais baixa, que é mais vulnerável, e ter algum tipo de complementação, seja via seguro de renda, seja via complementação salarial, seja uma coisa que a gente não falou aqui, mas também é importante, crédito para as famílias, né? As famílias também precisam ter condições de tomar crédito. Agora, veja, tudo isso que a gente está falando significa que, ao final da crise, as famílias e as empresas vão estar em uma situação muito mais fragilizada, né? Vão estar mais endividadas. As próprias empresas que tomarem, por exemplo, um crédito, por mais que seja um crédito barato, com juros zero, mas ela tomou um crédito, vai adiar o pagamento do imposto, por mais que ela vai ter que pagar esse imposto em algum momento mais para frente. Então, esse setor privado da economia, famílias e empresas, vai ter mais dificuldade de puxar o crescimento. Essa aposta toda do Paulo Guedes, dos neoliberais, é o PIB privado, né? Aquela mentira que se criou, aquela fake news contábil que se criou. Pois é, o PIB privado vai estar cada vez mais frágil. Então, o papel do Estado vai ser decisivo, não só como planejador, coordenador, mas como indutor. Quer dizer, aí, a partir daí, quando a gente sair da crise, vai ter que se pensar, eventualmente, em frentes de emprego, como o Nelson falou, tanto para combater os efeitos do corona, quanto para retomar obras de infraestrutura, a construção civil, que geram emprego, geram uma infraestrutura importante para o país, e, ao mesmo tempo, podem ajudar nesse processo de retomada, desde que seja bem planejado, né? Nelson, eu queria que o senhor também comentasse para a gente essa questão. E, além disso, um outro ponto que acabou ficando para trás é o seguinte: a gente falou de setores estratégicos que tem que haver uma coordenação para que eles funcionem, né? Eu queria que o senhor puder dizer para a gente um pouco quais são esses setores estratégicos que não podem parar de funcionar e como é que o governo poderia garantir isso.
Bom, nessa questão de estratégia, o crucial é garantir o abastecimento, né? Então, o governo deveria, eu já acho que provavelmente já está se reunindo com as associações de supermercados, de comércio, a Abras é uma delas, né? Garantir as condições de trabalho para os caminhoneiros, porque é preciso que os bens cheguem nas cidades, né? Das indústrias, da agricultura nas cidades. Então, os caminhoneiros já estão reportando que com o fechamento de vários postos, fica até difícil para eles trabalharem. Então, isso é uma coisa básica. Nesse aspecto, é mais de coordenação, porque o setor privado brasileiro tem toda a capacidade de manter as redes de suprimentos funcionando. O que ele precisa só é coordenação, porque ele não sabe onde é que está o gargalo, onde é que está faltando mais coisas. Mas, às vezes, se você tem uma infraestrutura funcionando num estado, mas não em outro, quem sabe fazer isso é o governo. O governo, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, o governo pode montar um monitoramento, um plano para dar todo o suporte aos caminhoneiros para eles poderem realizar seu trabalho com condições de segurança, de saúde e tudo mais. Tem que reunir com os supermercados sabem melhor do que nós, economistas. O que está faltando, o que as pessoas estão comprando mais, o que pode faltar primeiro, o que vai faltar dentro de 2 semanas. E aí o governo entra em contato com as indústrias, vê o que pode ser feito, quem tem que trabalhar para garantir isso. Isso não é intervenção. A atividade continua sendo feita pelas empresas. Isso é coordenação, porque as empresas não têm a informação global. As empresas não sabem como tudo está acontecendo no Brasil. Quem pode ajudar nisso é o governo. Então, precisa de um plano de planejamento e coordenação de abastecimento para atravessar o pior dessa crise. E isso também vai ser importante para voltar ao normal depois da crise. A grande ironia é que a gente fica dizendo que para ou não para, para ou não para, para ou não para. Gente, se a gente parar mais rápido, de forma coordenada, a gente vai voltar mais rápido depois da crise. Quanto mais a gente fica discutindo para ou não para, mais a gente prolonga o confinamento. Então, o governo, na verdade, em vez de ficar procurando inimigo onde não existe, deveria coordenar, assumir a sua responsabilidade e fazer o que se espera do governo federal. Eu diria que nessa questão da agilidade para resolver, existe um problema, porque a narrativa que o Jair Bolsonaro criou para ele, ela se desfaz se o governo tomar as medidas necessárias. Né? Quer dizer, esse embate entre economia e saúde, enfim, essa loucura da cabeça dele, se todos se sentirem seguros, ou se todos entenderem que a crise é inevitável, ela meio que se desfaz, mas de fato, essa é uma pergunta importante. A crise ela é inevitável, né, Guilherme? É inevitável. O mundo inteiro já sabe que é inevitável. A gente aqui é que ainda está discutindo se vai ter ou não vai ter. É inevitável. Você tem vários modelos de como fazer. Por exemplo, hoje saiu a notícia que a Dinamarca começa a sinalizar uma saída organizada do confinamento, do isolamento social. Por quê? Porque eles foram os primeiros lá, um dos primeiros lá na Europa como o Nelson falou, a tomar as medidas. Quanto antes você toma a medida de maneira coordenada e organizada, medidas de isolamento social, antes você vai ter condições de sair, com menos custo econômico e custo de vidas, né? Aqui no Brasil, a gente demorou, na verdade, o governo federal demorou muito, ainda, na verdade, não está convencido da necessidade do isolamento. Ele propõe uma coisa que não tem estudo no mundo, que nenhum país fez, que é o tal do isolamento vertical, quer dizer, não dá nem para saber como isso funcionaria na prática, em particular em um país como o Brasil, que as pessoas moram juntos, na mesma casa, o idoso mora junto na casa da criança, etc, etc. Então, me parece uma irresponsabilidade, né? Mas a crise, ela já está contratada no mundo inteiro. A questão é como você vai enfrentar os impactos dessa crise no momento presente, quer dizer, nesses meses de isolamento, e como você vai sair dessa crise depois. No momento presente, o que a maioria dos países tem feito é exatamente o que eu e o Nelson falamos aqui. Garantia de renda, crédito para as empresas, pagamento de folha de salário, né? Uma série, coordenação, planejamento, garantia de abastecimento, tudo isso que o governo federal nosso já deveria ter começado a fazer 2 meses atrás, né? Nós estamos, mais uma vez, muito atrasados.
né? E, realmente, a saída da crise, o pós-crise, vai exigir exatamente esse poder de coordenação e de indução do Estado. Então, a gente tem que sair de uma vez por todas, abandonar de uma vez por todas, essa falácia que durante décadas foi criada no Brasil, de que o dinheiro acabou, de que o Estado está quebrado, que o Estado é incapaz, é incompetente. Bom, os mesmos que falavam que o dinheiro acabou 2 semanas atrás, estão defendendo o gasto público agora. Então, eles têm que falar da onde eles tiraram o dinheiro, porque o dinheiro não tinha acabado antes, nem acabado agora. Quer dizer, o Estado tem condições de assumir essa função e, digamos assim, agora, nesse momento de crise, ele tem a obrigação de assumir essa função. Caso contrário, como o Nelson falou, não é da natureza do setor privado. O setor privado não vai ter condições de fazer essa coordenação e essa articulação na saída da crise sanitária. Pedro, tem que abrir seu microfone. Muito obrigado. O apresentador esqueceu do microfone. Enfim, mas, ministro, eu queria que o senhor comentasse também para a gente essa questão. O Guilherme até já adiantou a minha questão seguinte, que era de onde vem o dinheiro. Porque desde o golpe de 2016, né, desde antes, né, falaram que o Brasil estava quebrado, que o país não tinha condição de mais nada. E parece que o Jair Bolsonaro tenta manter a mentira acesa, viva, porque é a única maneira de que tudo o que aconteceu não perca a credibilidade, né? Bom, eu acho que, voltando agora para o debate entre os economistas, eu vejo hoje muita gente mais preocupada em dizer o que não pode ser feito do que o que pode ser feito. Então, o que eu tenho dito, nossos economistas de inclinação mais neoliberal estão passando por uma crise também, não uma crise coronavírus, é uma crise mais psicológica, que eu chamo de keynesianismo pós-traumático, né? Eles estão tendo que abandonar tudo que defenderam nos últimos 4 anos, dizendo que não havia dinheiro, que o Estado não podia intervir. Agora, diante da crise, fica claro que só o Estado tem capacidade de atuar para amenizar a situação, que vai ter recessão de qualquer jeito. A questão é quanto a gente vai ter isso. O Estado pode amenizar muito. Isso significa mais gasto público, mais déficit, mais dívida pública e, tomara, menor taxa de juros nos próximos meses. Só que isso vai totalmente contra o que tem sido dito nos últimos anos. Então, a maneira que alguns colegas têm resolvido esse problema, essa esquizofrenia mental, é dizer, não, tudo bem, nós vamos ser keynesianismo radical até dia 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, volta tudo, volta o super, ultra ajuste fiscal. Então, eu estou garantindo para você, eu vou te ajudar a sobreviver ao coronavírus, mas depois o teto e a austeridade fiscal te pega. Em nenhum lugar do mundo, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa crise. Essa crise não vai ser uma crise em V, provavelmente, como as pessoas esperavam 2 meses atrás. A saída dessa crise vai ser lenta. Mesmo a China está saindo mais lentamente. A China é um país sui generis, né? Que é o comunismo radical de mercado. Então, você chegar agora e dizer que, olha, tudo tem que ser temporário e quando voltar nós vamos fazer um ajuste fiscal maior do que a gente já estava defendendo porque a gente teve que expandir o gasto agora para combater a crise. É um contrassenso. É melhor discutir o que tem que fazer agora para amenizar, para que a queda não seja muito grande, e depois essa saída dessa crise vai ser lenta. Né? E é normal em todas as crises. Durante guerras, o que acontece durante uma guerra? Normalmente o governo aumenta o seu endividamento público. Né? Na Segunda Guerra Mundial a gente viu isso, né? E depois esse endividamento público vai caindo gradualmente por uma combinação de crescimento, juros baixos e também alguma forma de ajuste, principalmente via tributação mais progressiva. Em guerras antigas, onde o inimigo era outro grupo de seres humanos, o Estado assumia o endividamento e depois isso era pago com crescimento, com juros mais baixos e com tributos sobre os mais ricos. O acordo implícito era: os mais pobres lutam a guerra, os mais ricos pagam a guerra. É assim desde a antiguidade. Terreno na Lua. Vai ter que ter um programa depois para estabilizar a dívida pública, mas isso vai ser gradual. Os americanos, em 2008, eles levaram 10 anos para estabilizar. Aqui no Brasil, a gente tem essa ilusão de que nós vamos tomar medida temporária e daqui a 6 meses está tudo volta ao normal. Está na hora de abandonar essa proposta realista, porque ela só atrasa o bom enfrentamento da crise. Então, da onde vem o dinheiro? Nós estamos hoje aumentando a dívida. O que é aumentar a dívida?
significa socialismo. Nós estamos criando poder de compra hoje que vai ser pago no futuro. Nós estamos criando poder de compra para gerar PIB hoje que vai ser pago com o PIB do futuro. Ao fazer isso, nós vamos já garantir mais crescimento no futuro, que vai pagar parte da dívida. Ao fazer isso, nós podemos também aumentar a produtividade da economia, que vai gerar um juro menor no futuro, então essa dívida vai poder ser paga com custo menor. E se isso não for suficiente para pagar tudo que foi criado, aí você pode sim adotar uma iniciativa de tributação ou ajuste de gasto de forma progressiva, fazendo que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Essa é a maneira de enfrentar isso. Guilherme, me parece que você quer também comentar o que disse o... Não tenho muito a acrescentar. Eu acho que eu assino embaixo do que o Nelson tem dito. Aqui no Brasil, a gente está preso há algum tempo, vários anos, por causa também muito do que se fala todo dia nos jornais, na imprensa, essa ideia de que o Brasil quebrou, o dinheiro acabou, né? Tem colunista de jornal que escrevia, título da coluna, o dinheiro acabou, não tem mais dinheiro, né? E esse mesmo colunista está defendendo outra coisa agora, quer dizer, está defendendo gastar mais, então tinha dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza que se o Estado é capaz de se organizar e mobilizar recursos, como o Nelson falou, recursos agora que a gente precisa para enfrentar o coronavírus, ele também é capaz de se organizar e mobilizar recursos para enfrentar as consequências futuras, tanto no campo da saúde, da pobreza, da miséria, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter claro. Claro que o coronavírus é uma tragédia, mas a fome é uma tragédia, e a gente tinha visto a volta da fome. A miséria é uma tragédia, e a gente tinha visto a volta da miséria. Quer dizer, a gente não pode relativizar as tragédias do nosso dia a dia e só aceitar a atuação do Estado quando vem uma tragédia que atinge o urbe et orbe, atinge a todos, inclusive aos ricos, né? Porque a tragédia que atinge só os pobres, geralmente não é considerada trágica o suficiente para promover essa maior participação do Estado. Então, eu acho, Nelson, Pedro, que a gente vai ter que ter muita atenção nesse momento para colocar os pés no chão. Quer dizer, os pés, obviamente, espero que o governo federal, quanto antes, coloque os pés no chão, pare de delirar sobre a natureza dessa crise, vírus chinês, seja lá o que for, todos esses delírios que são criados, mas que os nossos colegas economistas, que participam no debate público, inclusive na imprensa, que também parem de delirar. O Nelson deixou muito claro, essa crise não é uma crise de 3 meses, nem de 6 meses. A gente nem sabe qual vai ser a dinâmica, a duração dessa crise e a dinâmica do pós-crise. Então, a gente tem que se preparar para uma crise prolongada, onde o Estado vai ter um papel fundamental, ele tem que ser corretamente financiado e a gente tem que usar de todos os instrumentos de financiamento possíveis. Agora, eu acho que a dívida é o mais simples, os juros estão baixos, a gente tem que utilizar esse instrumento que uma família não tem, um município não tem, mas o governo federal tem. Ele é capaz de pegar emprestado da sociedade, como disse o Nelson, e pagar lá na frente, né? E a gente tem que planejar o que a gente vai querer como país no pós-crise, né? Porque a ideia de voltar para a austeridade é a ideia de voltar para um projeto que já estava fracassado. Há 5 anos a gente vem com esse discurso de austeridade e não tem crescimento. Imagine no pós-crise com o setor privado mais fragilizado. Quer dizer, então, pé no chão, pragmatismo, certo? Nós vamos nos endividar, vai ter mais déficit e nós vamos nos preparar para sair melhor dessa crise, crescer mais no futuro, né? Esse crescimento vai ajudar a pagar juros baixos e, como o Nelson falou, uma reforma tributária que coloque o peso do financiamento do Estado nas costas de quem pode mais, diferente de como é hoje, que é só pobre que paga imposto, né? É isso que eu acho que é o caminho para a gente pensar no Brasil do pós-crise. Eu acho que tem 2 questões importantes que o Guilherme colocou. Uma agora, que foi a questão de que nós já tínhamos visto a volta da fome e da miséria, mas antes ele tinha dito que a desigualdade vai aumentar.
Então, ministro, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do aumento da desigualdade que vai chegar, porque o Brasil, eu acho que quem nos assiste precisa entender qual é o país qual o processo pelo qual o país vai passar. A gente já foi muito esclarecedor aqui com relação ao que o governo precisa fazer, com relação ao processo qual a gente está passando, que é uma crise inevitável, e do endividamento necessário, né, para que o futuro seja melhor, mas que se compreenda que a gente vai ter um aprofundamento da desigualdade social no país, não é isso? Sim, a gente já tinha um aumento da desigualdade, né, com a recessão que houve de 2014 a 2016. Você já teve um aumento da desigualdade, porque você tem uma recessão muito forte. Isso bate sempre mais nos mais pobres, mas é possível atenuar isso. Infelizmente, na retomada que a gente viu antes do coronavírus, né, 2017, 2018, 2019, 3 anos, foram 3 anos de crescimento relativamente lento, de 1%. Todo mundo esperava, começava o ano achando que a economia ia crescer 2%, 2,5%, mas no final do ano crescia 1%. Parte devido a decisões de política econômica. O governo tomou uma decisão de reduzir a inflação mais rapidamente e tomou uma decisão de fazer o ajuste fiscal mais rápido do que ele precisa. Então, parte disso, desse crescimento mais lento, foi uma decisão do governo Temer e do governo Bolsonaro, de modo que quando essa crise bate, nós estamos numa economia mais fragilizada. E o governo também tomou uma decisão de 2017 para cá de fazer um ajuste que tem sido mais regressivo, né? Tem cortado mais dinheiro de saúde, educação, tem diminuído gradualmente a rede de proteção social. Ainda, graças a Deus, não conseguiram desmontar tudo, né? Chega até a ser irônico, porque aqueles que condenavam a rede de proteção social até dezembro de 2019, hoje dizem que ela é ótima e necessária para atuar numa crise como essa. Aqueles que diziam que todas as estatais tinham que ser privatizadas, hoje dão graças a Deus de ter um banco 100% público, como a Caixa Econômica, para poder atuar na ponta. Então, como o Guilherme colocou, acho que todo mundo que mexe com política econômica sabe disso, menos ideologia, mais pragmatismo. Então, a economia já vinha uma trajetória de fragilização antes do coronavírus, com crescimento lento, aumento de desigualdade e diminuição da capacidade do governo atuar, né? Diminuição da rede de proteção social, diminuição dos instrumentos que o governo poderia atuar. O BNDES estava sendo destruído. O BNDES de banco virou antecipador de receita da União. Agora o pessoal descobriu que o BNDES está sentado em 200 bilhões do Tesouro, que pelo menos 100 bi podem ser utilizados. Então, já havia um movimento de desigualdade. Infelizmente, essa crise, como toda crise, ela bate mais forte nas pessoas que têm menos condição de se proteger. Então, ela tende a aumentar a desigualdade. Por isso que o governo tem que entrar já para proteger principalmente os mais vulneráveis, no combate à crise, agora, no impacto. Depois, na retomada, tem que tomar medidas para garantir que essa retomada também beneficie mais os mais pobres. Isso é com geração de emprego, com investimento público, com serviços públicos universais, fortalecimento do SUS. Eu acho que agora está claro, né, que gasto com saúde pública tem que ter um tratamento diferente. Tem que ser tratado, como o Guilherme colocou, investimento da mesma forma. O gasto com saúde pública beneficia a geração atual e a geração futura. Então, para diminuir essa desigualdade, vai ser necessário essas ações emergenciais, que agora todo mundo concorda, sejam nós que já defendíamos isso no passado, sejam os keynesianos pós-traumáticos de hoje, mas na saída da crise também vai ser preciso essa atuação do Estado. Do contrário, o Guilherme colocou muito bem, o mercado sozinho, endividado, com medo, não vai conseguir tirar a economia da crise rapidamente, se quando o isolamento começar a ser suspenso. Eu acho que, para a gente começar a se encaminhar para o final, isso já foi dito aqui de assim, várias maneiras e esparçadamente, mas se existe algo que até o ministro acabou de colocar, o Nelson, de que essa crise gera uma discussão muito grande sobre o papel do Estado. E é fundamental que a gente possa fazer com que as pessoas entendam a importância que o Estado tem para a vida de todas elas. Eu queria que, justamente, se fosse possível dizer de uma maneira um pouco simplificada, né, o quanto o Estado é importante para a vida de cada um, não apenas para os momentos de crise, quanto ele pode ser importante no futuro, com a economia recuperada,
se tudo der certo, apesar do governo Bolsonaro, mas quanto esse papel pode ser importante? Olha, Pedro, a primeira coisa que a gente precisa abandonar de uma vez por todas é essa falsa dicotomia, essa falsa contradição que alguns tentam criar entre Estado e privado, Estado e mercado. Mais Estado é melhor ou pior? Eu aprendi com um professor meu, o Luiz Gonzaga Beluso, que essa discussão não é que nem macarrão, que você fala quero com mais molho ou menos molho, entendeu? Isso aqui é uma coisa que tem as inter-relações entre o Estado e o mercado. Cada país constrói essas inter-relações de uma forma diferente, né? Tem países em que o Estado tem um papel um pouco mais regulatório e menos indutor, tem países que ele é mais indutor, tem países que ele tem muitas empresas públicas. Vamos pegar o caso chinês, o Estado controla só os principais setores produtivos, a moeda e a taxa de câmbio e a taxa de juros, quer dizer, o fluxo financeiro. Então, ele é um Estado muito presente, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem muita concorrência dentro da China, competição, né, entre várias empresas. Os Estados Unidos talvez seja um outro modelo. Então, o financiamento, por exemplo, do investimento é mais por bancos privados, não é? Você tem uma carga tributária um pouco menor, mas isso varia. E você tem os países europeus, Dinamarca, que são exemplos de qualidade de vida com carga tributária maior, muitos serviços públicos universais, etc. Então, não existe uma fórmula fechada. O que existe é o seguinte, essa inter-relação é fundamental. Essa coisa de menos Estado é uma besteira. A questão é como o Estado tem que atuar. E aí a gente tem que olhar para o caso brasileiro. Qual o papel do Estado em uma sociedade como a brasileira, que é uma das sociedades mais desiguais do mundo, que é uma sociedade que ainda está muito distante do patamar de estrutura produtiva dos países centrais, que é uma sociedade, um país continental com 200 milhões de pessoas, porque uma coisa é você ter o Chile, entendeu? Que é um país pequeno, com pouca gente. Outra é o Brasil, com 200 milhões de pessoas. Um pode se especializar em um setor ou outro. Nós não. Nós temos que ter uma estrutura produtiva mais diversa, mais complexa. Então, essa relação Estado-mercado é que a gente precisa desmistificar, em primeiro lugar. A segunda desmistificação, e aí eu encerro por aqui, eu acho que é a questão do financiamento do Estado, né? Tem que parar com essa história de que o Estado é que nem a dona de casa, entendeu? A gente liga na Globo News, liga não sei o quê, nas TVs, vai falar, olha, deixa eu te explicar, o Estado é que nem a dona de casa, não pode gastar mais do que a casa. Não é assim. O Estado ele tem outras condições de financiamento em relação a empresas, famílias e mesmo entes subnacionais, como estados e municípios, né? Então, o Estado Nacional, o governo federal, ele tem condições, seja via tributação, seja via endividamento, seja via emissão, em alguns casos que permitem isso, ele tem condição de ir organizando as suas estruturas de financiamento para possibilitar ele atuar. Atuar no quê? No combate à desigualdade, numa política industrial que incentive essa estrutura produtiva complexa, né? Na construção de serviços públicos universais, que, como o Nelson falou, agora são inquestionáveis, há pouco tempo atrás não era, mas agora todo mundo percebe como é importante ter um SUS, certo? Então, o Estado ele tem condições de se organizar e se financiar para atender às necessidades da sociedade. E as necessidades da sociedade brasileira são muito ligadas à questão da distribuição de renda, à questão social, à questão dos serviços. Então, eu acho que a gente poderia pensar uma reorganização do Estado para atender essas necessidades sociais e como isso vai interagir com a complexificação do setor produtivo que nós precisamos tanto e que sentimos tanto falta agora nessa crise. Eu só vou pedir para o senhor também comentar essa questão da importância do Estado, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa reforçar muito, porque muitas parcelas da sociedade, da classe média baixa, não entendem a necessidade de lutar pelo Estado, quanto isso beneficia a vida delas mesmas, né? O Estado é ruim, não quero mais saber. Eu acho que não, o sentido é o contrário, eu queria que o senhor comentasse também, por favor. Todo mundo que conhece história econômica, conhece economia, sabe que as duas coisas são complementares, né? O mercado foi criado pelo Estado, né? Sociedade, primeiro você tinha uma organização do Estado que vai criando atividades, permitindo a divisão do trabalho e tal, e, obviamente, tem coisas que o mercado faz bem melhor que o Estado e vice-versa. Então, em vez de criar essa oposição,
entre PIB privado e PIB público, parece a oposição, para ou não para, né? É tão burra quanto. Você tem que ver como os estados o estado e o mercado podem se complementar. Vários países do mundo fazem isso, na Ásia, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, apesar da ideologia que os americanos vendem para o resto do mundo, lá o Estado tem uma atuação bem forte na pesquisa, na ciência e tecnologia, não tem tão forte na proteção social, porque eles não têm saúde pública. Mas em outras áreas eles têm uma rede de proteção social também não desprezível. Para tentar traduzir do economês, eu diria que o Estado tem... O papel do Estado na economia, a gente pode organizar, pelo menos, eu fiz aqui a lista que eu normalmente uso nas minhas aulas, normalmente você pode dividir em 5 áreas. Tá? Vamos rapidamente por elas. Uma é a estabilização da economia. O mercado, deixado sozinho, ele produz muita produtividade, mas ele produz também muita volatilidade, crise. A gente viu a crise financeira de 2008, o mercado pode produzir muita volatilidade. Então, o Estado tem que entrar para estabilizar a economia. Normalmente, as pessoas acham que basta a taxa de juros para fazer isso, basta a política monetária para fazer isso. As últimas crises têm demonstrado que a política monetária sozinha não consegue estabilizar a economia. É preciso de política fiscal também. E agora a gente está vendo isso no mundo inteiro. O Estado entrando, dando renda, crédito, garantia, o que for necessário para estabilizar a economia, porque só juro baixo não vai fazer o serviço. Então, essa é a primeira coisa, estabilização. Segunda coisa, regulação. O Estado tem que regular a economia porque, diferentemente do que se aprende em alguns modelos econômicos, nós vivemos numa economia de monopólio e oligopólio. Você tem monopólio e oligopólio, seja por condições naturais, em alguns setores só pode ter um ofertante, energia, saneamento, né, numa cidade, seja monopólio porque algumas empresas se tornaram dominantes. E a gente está vendo isso agora, um exemplo clássico para dar. Bancos. Se o Banco Central liberar recursos para os bancos, 5 bancos no Brasil concentram a maior parte dos depósitos e empréstimos. Não necessariamente eles vão emprestar. Então, o Banco Central pode, via regulação, abrir mais a concorrência, dando liquidez para as fintechs, para a indústria das maquininhas, para que elas também possam dar crédito. E, com isso, elas vão concorrer com os bancos e fazer o crédito chegar mais rápido na ponta. Tudo com o mercado, tudo com o capitalismo, tudo motivado pelo lucro, mas com o Estado, via medidas regulatórias, aumentando a concorrência. Então, a segunda atuação do Estado é regulação. Terceira atuação do Estado, reduzir desigualdade. Aí já começa a ter briga maior entre economistas. Tem economista que acha que o Estado tem que fazer nada, que desigualdade é da vida. Tem economista que acha que o Estado tem que reduzir a desigualdade, porque nem toda desigualdade é justificável. Né? Tem desigualdade tem pessoas que são mais ricas porque tiveram sucesso no seu trabalho, no seu esforço, no seu investimento, mas tem pessoas que são mais ricas também porque herdaram alguma coisa. Não necessariamente foi uma coisa que foi uma contribuição à sociedade. Então, em todo lugar do mundo, o Estado atua para reduzir desigualdade, via tributação e transferência. Agora está ficando mais claro, com essa crise, que é bom ter essa estrutura de transferência e também é bom ter estrutura progressiva de tributação para pagar essas transferências depois. Terceira questão, proteção social. E aí o Estado tem via transferência de renda, via seguro-desemprego e, principalmente, via serviços públicos universais. Serviços públicos universais são uma forma de proteção social. O SUS é uma forma de proteção social. Quando uma pessoa vai ao SUS e tem um tratamento, é como se eu tivesse dado um cheque para ela pagar aquele tratamento. Só que, em vez de dar o dinheiro para ela comprar o tratamento no hospital privado, eu já estou dando tratamento de graça no hospital público. Então, a gente precisa de serviços universais, de transferências de bens e serviços, educação, saúde, transporte público, segurança pública. Isso precisa de mais investimento. Tá? A última coisa é desenvolvimento. O Estado também pode promover o desenvolvimento mais rápido. O Estado pode, via incentivo à pesquisa e tecnologia, via investimentos em infraestrutura. O Estado pode, ou ele mesmo, ou via o setor privado, mas com algum incentivo à coordenação do Estado, fazer com que a economia se desenvolva mais rápido. E nós também estamos vendo isso, né, agora, com esse esforço das universidades, da Fiocruz para produzir os testes, das empresas estando dispostas a fazer uma mobilização produtiva para parar de produzir o que quer que elas produziam antes da crise, para produzir máscara, para produzir equipamento de saúde, ventilador respiratório. Então, você tem essa capacidade, o Estado tem essa capacidade, através das suas decisões, induzir o desenvolvimento para uma área ou para outra. Pode dar errado, mas também pode dar certo. Eu acho que a gente vê muito no debate vários economistas lembrando os casos de fracasso. Tem que ser lembrado, a gente tem que aprender com os casos de fracasso. Mas vamos lembrar também os casos de sucesso. Embraer, Petrobras,
Embrapa, Fiocruz, SUS. Então, nós temos que aprender com os erros e com os acertos para que a gente possa ter uma recuperação mais rápida, não só nessa crise, mas também depois da crise a gente sair para um desenvolvimento que dure vários anos de uma forma inclusiva. Tive aqui uma conversa extremamente esclarecedora. Antes de terminar, eu vou abrir espaço para que vocês façam o encerramento e depois a gente termina. Guilherme, por favor, e depois o ministro. Olha, Pedro, primeiro agradecer mais uma vez o convite, estar aqui, espero que tenha sido esclarecedor ou que tenha pelo menos ajudado a enriquecer o debate aí, não só no PT, mas em toda a sociedade. Acho que é muito importante nesse momento nós temos clareza de que a gravidade do momento exige de nós todos uma certa serenidade e uma postura propositiva, positiva, no sentido de empurrar, pressionar o Estado brasileiro a tomar as medidas necessárias. Quer dizer, é óbvio que eu não acho que o governo Jair Bolsonaro vai fazer tudo o que a gente acha que é necessário aqui. Se fosse fazer, não seria o governo Jair Bolsonaro, seria outro governo, certo? Mas eu acho que a nossa função aqui e a função desses debates é levar para a sociedade as opções que a sociedade tem. Quer dizer, olha, não precisa ser desse jeito, pode ser de outro. E existe uma urgência que seja de outra forma. Existe uma urgência da renda chegar no bolso das pessoas, os salários não serem cortados, as empresas serem atendidas. Então, eu acho que esse tipo de debate ele é importante para mostrar para as pessoas, em primeiro lugar, qual é o cenário prospectivo, quais são as alternativas e também mostrar que essas alternativas são possíveis. Eu ouço de empresários amigos meus falando assim, realmente eu preciso de ajuda do governo, mas não tem dinheiro, né? O governo não vai ter como me ajudar. Quer dizer, o próprio empresário que está dependendo do governo e que sabe que depende do governo, senão ele pode quebrar, ele está preso no discurso neoliberal, certo? Que ele ouviu durante 10 anos. Então, a gente precisa levar para ele essa informação que isso é uma falácia que foi vendida para ele e que, portanto, há condições, sim, de salvar o emprego do trabalhador, a empresa dele e a renda dos vulneráveis. Eu acho que essa função de esclarecimento do debate, de serenidade e de proposição é uma função que todos nós temos que ter num momento tão grave como esse que o Brasil está passando agora. Guilherme, ministro. Bom, primeiro, agradeço novamente a oportunidade de participar desse programa. Eu queria dizer, primeiro, essa crise é grave, essa é uma crise que a gente não tem precedente na história moderna, mas, por outro lado, nós temos os mecanismos necessários para combater essa crise. Então, muita calma nessa hora, muita serenidade. O Brasil e a maioria dos maiores países do mundo têm os mecanismos necessários para combater essa crise. O Brasil tem espaço fiscal para atuar nessa crise, vai ter aumento de dívida, isso é natural, e depois esse aumento de dívida pode ser lidado mais à frente, com crescimento econômico, com tributação mais progressiva, com ajuste em gastos também para que eles se tornem mais progressivos. O Brasil tem reservas internacionais acumuladas durante o governo do PT, e, graças a Deus, não foram reduzidas em muito pelos governos subsequentes. O Brasil tem bancos públicos, 100% públicos, como o BNDES e a Caixa, e não totalmente públicos, como o Banco do Brasil, que são capazes de liderar um esforço de combate à crise e depois o setor privado vir junto. O Brasil tem empresas, tem trabalhadores, tem empresários. A gente está vendo muito empresário, infelizmente, a gente está vendo muito empresário irresponsável falando besteira na internet. Mas a maioria dos empresários brasileiros são responsáveis, eles estão dispostos a contribuir. A gente está vendo iniciativas de empresários produzindo máscaras, equipamentos, por eles mesmos, colocando seu recurso, seu capital de giro, sua fábrica. A gente tem que capitalizar o que é de bom. A solução do Brasil está no brasileiro. A gente tem que acreditar na gente mesmo. A gente pode superar essa crise com coordenação. A gente tem capital humano, a gente tem capital físico, a gente tem recurso. Tem muita gente séria no governo que sabe o que fazer. É preciso deixar que essas pessoas trabalhem. Então, como o Guilherme colocou, é melhor baixar a bola. Quanto mais rápido a gente lidar e planejar esse isolamento, mais rápido a gente vai sair dele lá na frente.
Quanto mais a gente souber utilizar os instrumentos que a gente tem, tudo com transparência, tudo com prestação de contas, tudo no orçamento, tá? Para a gente saber depois, a gente pode ver se eventualmente tiver algum erro para mais ou para menos, se corrige. O importante agora é atuar, deixar um pouco a ideologia de lado. A ideologia é inevitável, mas em momento de crise ela atrapalha mais do que ajuda, e saber que a gente tem os instrumentos. A população brasileira pode combater isso de uma forma progressiva, pode combater isso de uma forma mais rápida e mais eficiente. Para isso é preciso de liderança. Liderança do governo federal, seja ela vinda do Planalto ou do Congresso, o que for mais rápido. Certo, Nelson, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Agradeço a vocês, agradeço a quem nos assiste. Lembrando, importante compartilhar essa entrevista com aquelas pessoas que têm falado bobagem por aí, para que elas entendam qual é a situação do Brasil nessa crise, o que precisa ser feito ou não. Bom, hoje às 19 horas a gente tem uma nova rodada de entrevista que vai ser sobre os desafios do Rio de Janeiro nessa crise do coronavírus. Quem participa com a gente vai ser o Lindbergh Faria e a Benedita da Silva. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.